eu decidi fazer 100% das conquistas do Subnáutica na Steam. E mesmo não sendo o desafio mais difícil do mundo, essa jornada foi muito mais caótica do que eu esperava. Teve bug, spoiler, trauma do fundo do mar. Então hoje eu vou contar como que foi a minha experiência fazendo 100% do Subnáutica na Steam. Seguinte, algum tempo atrás eu decidi que eu ia começar a fazer 100% de alguns jogos da minha biblioteca da Steam. Então eu fui fazer o que qualquer um que vai começar a fazer 100%, o 1000G Platina faz. Eu comecei a olhar todos os meus jogos e ver aqueles que eu estava mais perto de conseguir todas as conquistas. E no meio disso eu encontrei o Subnáutica, que na verdade eu não tinha nenhuma conquista, eu nunca nem tinha aberto o jogo na Steam. Porém eu vi que ele tinha poucas conquistas e decidi dar uma olhada. Então eu dei uma olhada ali, vi que as conquistas não eram tão difíceis assim e decidi que ia ser esse o ponto inicial da minha jornada. Bom, na verdade eu meio que já tenho alguns jogos aí 100% na Steam, alguns são meio questionáveis, mas outros foram bem difíceis e me marcaram muito. E pelo que eu vi do Subnáutica ali, seguindo a história normal do jogo, você meio que quase já consegue todas as conquistas. Bom, primeiramente a minha primeira experiência com o Subnáutica foi um tanto quanto conturbada. Eu joguei ali logo depois que o jogo saiu completo, né? E uma das coisas que mais irritava no jogo era que quando você olhava na direção da sua base, o seu FPS simplesmente desaparecia como se nunca tivesse existido. E assim, eu não sei se corrigiram esse bug ou se é porque o meu PC é infinitamente melhor do que o que eu joguei na época, mas não aconteceu isso dessa vez. Bom, no Subnáutica também a gente tem uma ferramenta que é uma faca quente. E pra que serve essa faca quente, você me pergunta? Definitivamente não é pra você cortar uma torre de chocolate, ou um tijolo, ou fogo de artifício, ou qualquer coisa assim. Na verdade, quando você usa essa faca pra matar um peixe, você já cozinha ele instantaneamente. E você não precisa pegar o peixe cru e ir até o seu fabricador pra poder fazer ele cozido. E você deve estar pensando que essa faca, na verdade, é muito boa e que você queria ter ela na vida real. Só que a gente precisa entender que nessa vida, todo bônus também tem um ônus. Enquanto você estava com essa faca na mão, nós tínhamos um efeito de borbulha em volta dela, né? Já que você está na água e é uma faca quente, muito, muito quente. Porém, a partir do momento que essa faca está no seu inventário, qualquer lugar que você for, essas borbulhas vão te perseguir, não importa o que aconteça. E sim, isso incomoda muito, muito mesmo. Mas bem, além disso, a primeira vez que eu fiz aí o meu traje brown, eu estava singelo descendo em uma caverna, até que de repente o meu personagem só começou a entrar dentro da parede. Eu pulei meio estranho numa pedra ali e o traje começou a entrar dentro da parede. E eu não só entrei dentro da parede, eu desci o mais fundo que dava. E desci, e desci, e desci. Até que eu cheguei no último laboratório do jogo, só descendo pela parede. E assim, não é que eu parei na frente dele, não. Eu passei pela parede dele também. E assim, eu não sei por que não passou a parede de baixo, mas eu caí dentro do laboratório. Sem tabuleta, sem a broca do traje brown, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não sabia nada, que raio de bug era esse que tinha acontecido. Então, por causa desse e mais alguns detalhes, eu decidi largar o jogo. Mas dessa vez eu voltei, né, sabendo que muitas pessoas gostam do jogo, eu já vi outras pessoas jogando também, então eu decidi voltar. E dessa vez para fazer todas as conquistas. Antes de ir direto para minha experiência, vamos passar aqui por todas as conquistas. A primeira conquista é a molhando os pés. Basicamente aquela conquista de, você jogou o jogo, pelo menos um pouquinho você jogou, você chegou a abrir o jogo, é essa conquista aqui. Nós temos também aí 3 conquistas dos craftings dos veículos. Construa um Seamoth, construa um Cyclops e construa um traje brown. Bom, depois disso nós temos conserte o reator da Aurora, encontre a plataforma de execução, encontre a usina térmica, encontre a instalação de pesquisa sobre a doença, encontre a instalação de contenção primária, encontre o habitat da Degase na ilha flutuante, encontre o habitat da Degase nas cavernas de Coguleia, encontre o habitat da Degase nas profundezas dos grandes recifes, crie e utilize uma cápsula do tempo e lance o foguete Netuno. Todas essas conquistas que eu acabei de falar são basicamente conquistas que você adquire só jogando o jogo normalmente, a campanha do jogo, vamos dizer assim. Basicamente explorando o jogo direitinho e seguindo ali as dicas que o jogo te dá, você passa e faz todas essas coisas que eu acabei de falar tranquilamente. E aí nós temos também construa um habitat normal, né, ali com a sua ferramenta de construção. Nós temos cura a infecção, que eu esqueci de falar também é uma que só jogando o jogo normalmente, né, a progressão do jogo você vai fazer. E temos a conquista melhor amigo do homem. Ache e choque um ovo de peixe fofo. Sendo bem sincero, essa última conquista que eu falei é a única que eu acredito que você pode acabar deixando passar jogando o jogo normalmente, até o final. As outras você com certeza vai pegar aí na sua exploração, sem dúvidas. Vamos lá então. Primeira conquista que a gente pega aí é a molhando os pés. Como eu falei, tranquilo, abriu o jogo, você pegou essa conquista.
Tendo em vista que eu já vi algumas pessoas jogando Subnáutica bastante, já tinha visto o final do jogo também, eu meio que já tinha um plano ali para seguir. Então assim que eu cheguei no meu mapa, eu já fiz um digitalizador e já fui atrás do Seaglide e do Seamoth. E também, lógico, da Baía Portátil de Veículos. Então eu continuei explorando e coletando recursos até que a Aurora explodisse ou eu recebesse o sinal da ilha que eles estavam vindo me resgatar. Eu só queria deixar um adendo rápido aqui, que eu acabei de jogar o jogo e eu não lembro a ordem que as coisas acontecem, tá? Mas isso não vai influenciar nas conquistas. Só quero deixar bem claro que se você vê eu trocando ordem de acontecimento, é por causa disso, tá? Eu não lembro exatamente que ordem aconteceu. Bom, com a explosão da Aurora, eu fui até lá dentro, consertei o reator, então temos mais uma conquista, e também peguei as partes do traje Brown. Fiz o traje também sem muita dificuldade, fiz também logo um habitat para eu já pegar mais uma conquista, e aqui veio uma das partes que eu dei uma travadinha, mas não foi por muito tempo. Uma parte específica do Cyclops eu não estava achando em lugar nenhum. Então eu fui pra internet, fui pesquisar, algumas pessoas falaram que tinha uma parte dessa dentro da Aurora que eu não encontrei, não sei se eu sou cego ou se nem sempre spawna, mas algumas pessoas deram certeza que essas partes aparecem atrás da Aurora, atrás da turbina da Aurora. Que é um lugar que eu não gosto muito de ir porque me dá um mal-estar, sabe, uma coisa ruim, não é um lugar, sabe, ai, você chega uma energia ruim ali que nossa, rouba a brisa, ele não gosta muito de ir. Mas essas partes aí que eu precisava, você não precisava chegar tão perto assim da turbina, elas estavam um pouco mais para trás, então peguei e Cyclops também. Então agora temos a conquista Tecnologias Antigas, encontre a plataforma de execução. Nessa conquista vem um aviso no seu rádio e você tem que ir até uma ilha porque está vindo um resgate para você. Chegando nessa ilha você vê uma gigantesca torre e uma estrutura alienígena que você nunca viu antes. E de verdade esse é o tipo de coisa que é mágico nesse jogo, cara. A primeira vez que você dá de cara com Leviatã é assustador. Tá louco, meu irmão? Maluco! E toda essa estrutura alienígena também é assustador. Só que você chega ali sem saber de nada, acha uns negócios no chão, entra nesse laboratório gigante, é muito confuso. Chegando no final desse laboratório, você tem uma agulha que espeta o seu personagem, mas o seu personagem é basicamente negado pelo maquinário ali. E quando você se digitaliza com a sua ferramenta, ela fala que você está infectado com uma doença daquele planeta. Saindo lá fora novamente, esperando o seu resgate chegar, você descobre que essa grande torre que estava na sua frente não era uma torre, ela era na verdade um mecanismo de defesa. Eles não queriam que ninguém nem entrasse nem saísse do planeta. Então sempre que alguma nave se aproxima, isso aqui acontece. Mayday, mayday. Thrusters have taken heavy damage. Bracing for impact. What the hell? Mentira, na verdade isso era o que todo mundo gostaria que acontecesse, né? Porque ia ser muito mais assustador e eu nunca mais ia entrar no mar. Na verdade o que acontece é só isso aqui. From the building. Change course. Set thrusters to full. Bom, beleza, mais uma conquista, né? Essa aí era a plataforma de execução. E agora, rapaziada, é o seguinte: as conquistas: encontre a instalação de pesquisa sobre a doença, encontre o habitat de Degase na Ilha Flutuante, encontre o habitat de Degase nas cavernas de Coguleia, encontre o habitat da Degase nas profundezas dos grandes recifes. Eu não tenho muito a falar sobre essas conquistas, porque como eu falei, basicamente você vai jogando o jogo, explorando e você acha essas coisas. Então não aconteceu nada especial, não tem nada incrível nesse lugar, além de informações, não tem informações, obviamente, sobre a história do jogo, sobre as coisas, mas conseguir essas conquistas não foi nada demais, não me marcou. Então basicamente você vai explorando e você chega nesses lugares eventualmente, principalmente com a ajuda do sinal de rádio. E o que esse jogo faz com esse sinal de rádio é inacreditável. Basicamente você recebe um sinal de algum lugar lá no fundo do oceano. E quando você chega lá para explorar esse lugar, é basicamente um lugarzinho onde algumas pessoas viviam, só que à sua frente se liberou um novo bioma gigantesco para você explorar. De verdade, são cavernas imensas ali na frente que é para você poder nadar e explorar e conseguir muitos recursos. E o jogo basicamente levou até a porta desse lugar ali com rádio e depois disso você vai explorar para fazer o que quiser.
Bom, vamos lá então agora chegando nas usinas térmicas. Eu vou ser sincero que eu tive um pouco de dificuldade para achar esse laboratório, tá? Mas não foi uma coisa também muito demorada. Eu já tinha achado toda a parte de lava ali do mapa, então eu sabia que provavelmente aquilo estava por ali. Basicamente eu rodei toda essa área de lava do mapa e eu não encontrei nada. E, sei lá, por algum motivo eu não pensei em só andar um pouco para frente, que eu acho que eu encontrava, mas eu não fiz isso. Só que é o seguinte, quando você encontra um Leviatã pela primeira vez, é assustador, aterrorizante. Só que nesse momento do jogo, eu já tava lançando um gancho aí no Sea Dragon que tem ali embaixo, e eu ficava ali grudado nele e usando minha broca pra bater nele. Em um desses passeios que eu tava dando com ele, eu acabei vendo uma entrada ali num certo relevo que tem, e aí eu entrei e achei a usina térmica. E aqui tem uma coisa muito importante, tá? Dentro dessa usina térmica tem um lugar onde você pode colocar uma tabuleta laranja para poder abrir um campo de força e você conseguir alguns dados lá dentro. Eu não tinha uma tabuleta laranja quando eu cheguei nesse lugar a primeira vez, então eu falei, bom, tudo bem, depois eu volto aqui não deve ter nada de importante. Eu segui a minha vida, eu ignorei e esqueci completamente desse lugar. Basicamente aí eu andei inteiro aí a usina térmica, peguei a tabuleta azul e saí, e esse lugar pra mim simplesmente esqueci, não existia mais. Depois daí partimos então para a instalação de contenção primária. E aqui é onde está a Imperatriz dos Mares. Temos aqui um Leviatã gigantesco que conversa com o nosso personagem e durante o jogo você tem algumas visões dela também conversando com você telepaticamente. Mas até esse momento você não sabe que é ela. Então você desce até lá embaixo aonde a Imperatriz aí se encontra e basicamente a Imperatriz tem alguns ovos ali dos filhotes dela que podem liberar uma enzima que vai curar não só a sua doença, do planeta. Só que ela resolveu não contar para os alienígenas que estavam ali antes como que fazer para eclodir os ovos delas, né? Afinal eles estavam aí trancando ela nesse lugar e tentando obrigar ela a fazer as coisas. Eu acho que ela não gostava muito deles. Mas do nosso personagem ela gosta e explica pra gente. Então basicamente libera um crafting pra gente e a gente precisa fazer um item pra eclodir os ovos dela. Nesse laboratório tem 4 portais que levam para 4 cantos do mapa. Em cada um desses cantos tem um item que você precisa para fazer esse crafting. E ali no habitat onde a Imperatriz estava mesmo, fica o último. Então você faz o crafting, libera os filhotes dela, ela se despede de você, diz que tá muito fraca já, né? Não sei se ela tá velha ou se é só por ter ficado ali mesmo. Então você segue os filhotes dela aí até o mar, eles liberam essa enzima e você finalmente curou a infecção, mais uma conquista. Então nesse ponto do jogo, basicamente você conseguiu praticamente todas as conquistas só seguindo o fluxo do jogo, só jogando a história do jogo normalmente, explorando o mar sem muita dificuldade. Bom, então nós temos mais 3 conquistas, a da Cápsula do Tempo, a do lançamento do foguete e a do peixe fofo. A do lançamento do foguete e da Cápsula do Tempo eu sabia que eram as últimas que eu tinha que fazer, porque afinal é o que você faz antes de zerar o jogo, né? Quando você lança o foguete, o jogo acaba. E a Cápsula do Tempo você lança de dentro do foguete. Então chegamos na hora de ir atrás do peixe fofo. Aqui é o seguinte, se você viu as conquistas do jogo antes de jogar, pode ser que você já tenha encontrado um ovo desse peixe e tenha guardado para você. Agora, se você não sabe dessa conquista, talvez seja mais difícil para você achar, porque você achou que era só mais um ovo de criatura para você colocar no seu aquário lá e pronto. Apesar de ser um ovo um pouco diferenciado dos outros que a gente tem no jogo. Então, basicamente, o ovo desse peixe está em alguns lugares específicos do mapa, mas como eu disse, como eu já tinha visto as conquistas do jogo, então eu tinha guardado um já, coloquei no meu aquário, eclodiu, e tá aí mais uma conquista. Esse que é um negócio bem legal do jogo, porque agora você tem meio que um pet, ele fica te seguindo ali, você pode brincar com ele, enfim. Então, depois dessa longa jornada, minha ataque durou por volta de 25 horas. Eu vi gente que foi jogar esse jogo pela primeira vez e demora mais, tá? Normalmente demora mais, só que como eu já tinha visto o jogo muitas e muitas e muitas vezes e já tinha jogado também, foi mais fácil. Algumas grandes partes aí da exploração eu pulei por saber mais ou menos o que eu tinha que fazer. Eu não sabia onde eu tinha que ir, eu não sabia dos craftings, mas eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Na verdade, eu achei que o crafting do foguete, inclusive, era muito mais difícil do que era. Eu acredito que dava até pra ter feito mais rápido, só que muitas vezes eu pegava o meu traje brown e ia pra alguns lugares só pra ficar minerando cabroca, voltava pra base, guardava itens e ia de novo. E tudo isso porque eu achei que ia ser um absurdo o crafting do foguete. Mas não é não, exceto por um motivo. Eu falei antes sobre a sala da tabuleta laranja lá na usina térmica, e pasmem, um dos itens que precisa pra fazer o foguete fica lá, nesse lugar onde eu não abri o campo de força. Nesse caso aqui era a célula de energia de íon que tem ali para você fazer o foguete. Eu não fazia a menor ideia de onde eu consegui esse crafting e eu tinha, como eu disse, eu excluí completamente aquela sala da minha cabeça.
Então eu fui na internet aí, pesquisei de novo e vi que era lá. Falei, poxa vida, se eu não fosse tão esquecido. Então eu peguei meu trajezinho, fui até lá, desbloqueei, peguei o crafting e pronto. O crafting não é difícil, na verdade nenhuma parte do foguete é difícil. Eu construí tranquilamente por causa dos farms que eu fiz, eu farmei muito. Não preciso de todo aquele farm que eu fiz definitivamente. Então basicamente aí você termina de construir seu foguete, entra nele, vai na cápsula do tempo, ali você pode colocar alguns itens e um nome na sua cápsula do tempo, uma mensagem. E você envia essa cápsula do tempo e outros jogadores, de fato, podem encontrar a sua cápsula do tempo com aqueles itens que você mandou. É uma mecânica muito legal do jogo. Bom, então é isso. Foguete lançado, as duas últimas conquistas pegas. E a gente tem o final aí com o nosso protagonista tomando uma multa gigantesca por ter usado os recursos naturais do planeta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Caution, approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Foi uma jornada pra mim muito interessante. Eu pretendo fazer jogos mais difíceis, que vão exigir mais de mim, tá? Mas como eu fiz o Subnáutica agora, eu comecei a jogar o Below Zero, que vai ser um pouco mais interessante pra mim, já que eu nunca tinha jogado o Below Zero. Apesar de ter muita coisa igual, tem bastante coisa nova aqui também, e eu não sei exatamente o que fazer, então eu vou ter que explorar mesmo aqui, não tem jeito. Apesar de que ele ainda tem menos conquista que esse jogo, e muitas dessas conquistas são essas aí que eu falei pra vocês, que basta você jogar o jogo certinho que você pega tudo. Na verdade, no Below Zero é meio que só isso. As conquistas eu dei uma lida lá, não parece ter nada muito difícil. Mas é isso aí, muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.